Olá, e estamos de volta com a Dayana. Agora a gente vai falar um pouco sobre esse processo que é a Elke como artista. Ela é uma artista mulher, né? E tão importante para Blumenau, para Santa Catarina. Mas também tu, como uma mulher, sendo artista, pesquisando sobre a vida dela, como é que foi acompanhar esse processo, saber por tudo que ela passou. A gente estava conversando no último bloco sobre as aulas dela na Alemanha, né? E tu estava comentando sobre algumas coisas. Então, como é que foi para te pesquisar também com essa visão, né, que tu tem também? Foi muito importante selecionar uma mulher também na pesquisa, uma mulher artista, e uma mulher artista da escultura, que é mais difícil ainda, né? Porque é mais comum a mulher pintora. E a escultura, ela envolve a força física e outros elementos que dificultam mais o acesso. Então, é surpreendente a trajetória da Elke, porque ela começou trabalhando, pintando os vitrais da igreja da Catedral São Paulo Apóstolo. E esse foi o primeiro contato dela, porque o artista que veio fazer os vitrais, ele tinha estudado na Alemanha, na Academia de Belas Artes, e ele que impulsionou ela para estudar lá. Então, teve um convencimento, né, para a família, e a partir daí que ela ingressou no mundo das artes. E ela diz que ela gostaria de fazer pintura, na verdade. Só que ele disse que não, que ela ia se dar muito bem com a escultura. E se deu. E ela também é uma artista multi, porque ela não trabalhou só com escultura, ela trabalhou com gravura, com desenho, com tapeçaria, com outros materiais. Então ela não se limitou a uma linguagem, mas o que ela mais trabalhou foi a escultura. E o trabalho dela, assim, inicial, ele é surpreendente, porque ela trabalhou com ferro. E ferro soldado, então ela era como se estivesse trabalhando numa oficina de usinagem, né? E ela com 22 anos foi para a Bahia, depois que ela retornou da Alemanha, foi para a Bahia estudar com Mário Cravos Júnior, que era uma referência da escultura moderna brasileira. E ela foi lá para a oficina dele, trabalhou 1 ano com ele. E essa coisa de soldar peça, de cortar, de trabalhar no duro, no pesado, ela usava as máscaras de solda. E depois, quando ela retorna para Blumenau, ela fez uma série de esculturas, e essas esculturas renderam uma exposição e ela começou a participar de salões de arte, receber prêmios. Então, ali que ela começou a vida dela enquanto artista, né? Circular com obras próprias, com autoria. E o contato com o Mário Cravo foi super importante para a obra dela, para pensar a arte brasileira, porque esse primeiro contato com Munique era essa coisa da arte europeia, né? Muitos brasileiros têm formação na Europa, iam primeiro para lá e depois vinham para o Brasil. E ali era um ano também que, se a gente for pensar a Tropicália, então, a Tropicália, ela tinha esse interesse de fazer essa junção entre o internacional e o nacional, e isso estava muito imbricado no trabalho dela, né? E o contato com o Mário Cravo foi bem especial por isso, porque ela passou a olhar para o universo brasileiro e também para um cenário local de paisagem, de natureza, do Vale do Itajaí. Então, ela tem muitos trabalhos nesse sentido também, né? Das produções a partir do olhar local, de levar um pouco, tirar um pouco desse eixo Rio-São Paulo, que é tão forte, né? Para trazer para o interior. Então, foi bem importante esse início de carreira dela. E depois também ela foi da volta da Alemanha, ela veio. Nessa segunda vez, ela veio com muita vontade de continuar esse trabalho artístico do Brasil. E aí ela já misturou influências da arte pop com temas locais. Então ela já mudou também o material que ela estava usando, do ferro. Ela desistiu do ferro porque ela teve um acidente com a solda, não quis mais trabalhar. E ela começou a trabalhar com plavinil, que era um material bem da pop art, de um artista bem singular da pop art, que é o Claes Oldenburg. Então ela fez trabalhos bem grandes com vinil, que era costura, uma estrutura de madeira, são trabalhos muito interessantes. Que na verdade, o trabalho dela que mais circulou nacionalmente foram os trabalhos dos anos 60 e 70, onde ela inovou mais. Depois ali para os anos 80 e 90, ela se voltou a materiais mais modernos, vamos dizer assim, da escultura, que era o bronze, né?
E ela fez muitas peças em bronze. E hoje eu digo que talvez ela seja mais conhecida, o trabalho dela, pela fase final, que é o bronze e o cristal. Ela produziu mais de 1000 peças em cristal no final dos anos de vida dela, né? Nós até temos aqui algumas peças em bronze dela, né, que formam uma obra por completo. E aí eu queria te abordar também, então, um pouquinho sobre, tu falando já sobre essa volta dela da Alemanha, como que foi esse intercâmbio que ela fez, porque ela foi para uma outra cultura, ela chegou aí para a Bahia, para o Rio de Janeiro também, e aí ela voltou para cá. Como é que foi essa influência de vários lugares na obra? Tu conseguiu perceber como é que foi? Sim, eu percebi que, na verdade, ela tinha essa coisa do Brasil, algo muito forte. Ela não queria somente reproduzir uma estética europeia. Então, por isso que eu digo assim, que o contato com o Mário Cravo foi fundamental para ela, e foi já no início da carreira dela. E ela volta em 67 para o Brasil. Logo depois ela casa com o Bel, em 68, né? Eles casaram em São Paulo. E os dois foram juntos para Iowa, nos Estados Unidos, onde ele recebeu uma bolsa de poetas, né? E lá eles tiveram contato com a própria arte, porque era o centro de ebulição, né? Desse movimento. E ela retorna para o Brasil fazendo os trabalhos em Plavinil. Então a influência é direta do material utilizado, pop art, e do tema Brasil. Então, e logo depois, os dois, em 1970, voltam para Blumenau e abrem a primeira galeria de arte do estado de Santa Catarina. E ali eles começam a movimentar todo o cenário artístico do estado. Então, foi super importante a movimentação, principalmente da Elke, do Bel, porque eles tinham parcerias com o Teatro Carlos Gomes, porque o espaço da galeria era muito pequeno. Então, eles fizeram muitos eventos no teatro, no salão nobre que tem ali do teatro, que aconteciam as grandes exposições, porque eles faziam exposições gigantescas, eram salões de arte, né? Eles convidavam os artistas catarinenses, que era o salão, a coletiva Barriga Verde. Então, essas coletivas geravam um fluxo muito grande de artistas, os artistas se encontravam em Blumenau. E também um espaço super importante, que era do jornal. Em 1972 foi criado o Jornal de Santa Catarina. E já quando criado, chamaram o Bel para fazer colunas semanais, onde ele escrevia sobre as artes plásticas. Então, ele, como marchand da galeria, movimentador, sabia o que estava acontecendo, já divulgava o que ia acontecer na galeria, escrevia sobre os artistas, fazia crítica de arte. Então, muitos dos materiais que eu tenho sobre a Elke também partem dos jornais, que foram super importantes para a pesquisa, né? Dayana, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu gostaria de te perguntar como o pessoal que está assistindo pode acessar o livro, para quem quiser encontrar ele, quem quiser ler e conhecer mais da história da Elke. Então, o livro, ele é uma produção quase que artesanal também, porque foram impressos 300 exemplares. Então, hoje à noite, convidar todos para o lançamento dele, né? Que vai acontecer na Fundação Cultural de Blumenau. A partir das 7 vai ter um bate-papo com todo mundo que vai participar da abertura hoje. Mas a partir das 8 vai ter o lançamento do livro. Quem quiser adquirir, o valor dele é de R$30. E depois, se não conseguirem ir no evento hoje, teria que entrar em contato comigo para poder adquirir. Aí eu faço a remessa via correio e tal. Então, por enquanto, é assim para a aquisição do livro, né? Não tenho ainda nenhuma livraria ou acesso na internet direto para compra do livro. Então, obrigada, Dayana, pela sua participação no programa de hoje. A gente está encerrando Expressões. Você pode encontrar o programa no canal do YouTube da FURB TV. Não perca do nosso programa. Até o próximo.